Irmãos, vamos continuar hoje a nossa exposição em Daniel. Daniel agora, o capítulo de número 8. A gente vai estudar todo esse capítulo. Então eu peço encarecidamente que você já tenha disposto o coração a ter contato com muitas informações. A partir de agora não existe mais vida fácil. A gente vai ter que ter um esforço muito grande para que a gente consiga entender a mensagem que Deus nos legou por intermédio desses capítulos aqui. Ok? Então, eu coloquei aí no grupo um material, e nesse material, vocês podem observar, tem o que vai ser colocado aqui no slide. Então, caso esteja ruim para ler, eu hoje tentei fazer um slide um pouco maior, depois de passar 40 minutos ouvindo uma palestra do Júnior sobre tamanho de letra de slide. Então, eu nunca mais quero passar por essa experiência. Aí eu fiz um slide maior, então hoje talvez dê para vocês verem. Muito obrigado, seu Zé. Então, eu peço que você preste atenção. Uma outra ressalva antes da gente iniciar é que nós vamos usar a versão NAA, Nova Almeida Atualizada, e não a versão NVT. Irmãos, eu gostaria de começar esse sermão compartilhando com vocês uma das histórias que muito me divertiu quando eu era criança. Eu tenho um tio que ele é um contador de histórias. Eu já falei dele algumas vezes aqui, o tio Chagas. E ele gosta muito de contar histórias, e essas histórias elas me divertiam muito. Algumas são um pouco duvidosas, como aquele falou uma vez que ia andando de moto, não ia muito devagar não, e passou um capote entre um pneu e outro na moto dele, e ele não atropelou. Mas, enfim. Mas tem algumas que já se propõem mesmo a ser ficcionais, e essas eu gostava muito. Eu lembro que ele me contou uma vez que existia um rei que resolveu acabar com todos os mentirosos do seu reino. Ele resolveu acabar com todas as pessoas que fossem reconhecidas por contarem mentiras. E havia um grande problema, porque naquele reino existia um homem que se destacava por suas mentiras. Ele era o mais mentiroso dentre todos do reino. Então aquele homem, ao saber dessa disposição do rei, se desesperou. O rei então anunciou que ele iria visitar cada um dos homens mentirosos da cidade, e a única maneira de um mentiroso não morrer seria o mentiroso contar uma mentira tão grande que o próprio rei acreditasse. Então ele disse, eu vou visitar os mentirosos, se eles contarem uma mentira tão grande que eu acredite, eu não mato não. Ou seja, o que ele estava dizendo é que ele ia matar de qualquer jeito, porque como é que iam enganar ele? Aí esse homem, ao receber essa notícia, ficou desesperado, ele ficou atemorizado, ele ficou muito inquieto. E ele ficou então com o coração acelerado, e o dia que o rei marcou de visitar a sua casa se aproximava. Quando o seu filho viu a situação do seu pai, ele perguntou, pai, o que é que o senhor tem? O pai explicou a história para ele, e ele disse assim, faça o seguinte, pai, deixe comigo, se esconda, deixe comigo. Então aquele homem se escondeu, e o seu filho ficou lá quando o rei e a sua comitiva chegaram na casa. Eles chegaram então e perguntaram, cadê seu pai, garoto? Ele disse assim, não, o papai foi vender umas mandiocas, umas farinhas de mandioca, melhor. Aí o seu pai trabalha com isso? Aí ele trabalhava não, mas teve um dia que ele estava pescando no rio, ele sentiu um peso na linha, quando olhou, era um burro. Aí ele pegou o burro e colocou para dentro do barco. Aí quando ele pegou esse burro e colocou dentro do barco, ele viu que as costas do burro estavam muito feridas. Com dó do burro, ele resolveu passar alguma coisa que tivesse, mas só tinha farinha. Então ele passou farinha nas costas do burro que estavam feridas. Outro dia ele saiu e ele viu um arbusto se mexer. Quando ele olhou, era o burro. Tinha crescido a farinha, tinha germinado, tinha criado um pé de mandioca. Ele tirou mandioca, fez 16 sacos de farinha e foi vender. Aí o rei disse assim, meu filho, diga ao seu pai que ele está livre, viu? Aí o menino, como assim? Não. É porque se você é assim, imagine ele. E aí o rei deixou ele escapar. Essa frase aqui, ela resume o nosso sermão de hoje. Se esse é assim, imagine o outro. Irmãos, no sermão que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai ver que um destruidor vai ser anunciado no livro de Daniel.
Mas esse destruidor ainda não é o destruidor final. Mas se esse destruidor, que ainda não é o final, é assim, imagine o outro. Então vamos começar com uma oração antes de partirmos para a exposição do texto. Senhor Deus, eterno Pai, abençoe, Pai, o teu povo. Faça que o teu povo venha nessa noite mais uma vez ser edificado e aprender as tuas verdades. Sabemos que essas verdades que hoje aqui exploraremos são verdades que exigem concentração, exigem empenho, exigem esforço. Abençoe então o teu povo nessa missão tão gloriosa que é o debruçar o coração e o entendimento sobre a tua palavra. Seja conosco, Pai amado, é o que te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos abrir nossas Bíblias em Daniel, capítulo de número 8, e tem aí no slide também cada referência. O texto começa dizendo o seguinte: a gente vai fazer uma exposição contínua do texto, com alguns apontamentos e explicações, e no fim a gente vai ter algumas aplicações. Esse é o roteiro que vamos seguir. No terceiro ano do reinado do rei Belsazar, eu, Daniel, tive uma visão. Isto aconteceu depois daquela visão que eu tive anteriormente. Qual foi a visão que ele teve anteriormente? A visão dos 4 animais que a gente estudou domingo passado. Quando tive a visão, parecia que eu estava na cidadela de Suzã, que ficava na província de Elão. Nessa visão, eu estava junto ao rio Ulai. Tem algumas ilustrações que mostram aí onde ele foi levado nesse momento dessa visão aí, a cidadela de Suzã antiga, uma representação, e aí está uma representação mais gráfica da disposição geográfica daquele local. Então, irmãos, no terceiro ano do reinado de Belsazar, que é justamente o ano em que ele é submetido àquele evento glorioso, onde uma mão aparece na parede, e escreve aquelas palavras tão enigmáticas, o ano também que o Império Babilônico caiu, esse foi o ano em que Daniel recebeu essa visão. Então, essa visão, ela ocorreu cerca de 2 anos após a visão dos 4 animais. E Daniel, na visão, ele foi transportado para a cidade de Suzã, que era a futura capital do Império Persa. Isso indica que essa visão, ela já está antecipando o domínio do Império Medo-Persa, já que Suzã se tornaria um importante centro de poder futuramente. A Babilônia, apesar de ainda ser um império dominante, naquele ponto, na perspectiva de Deus, ela já não estava mais nem no foco, de modo que não é mais nem citada, e um novo império, com uma nova capital, estava se levantando. Estava acontecendo algo, e o plano de Deus revelado estava avançando. Então, o cenário inicial que nós temos é esse: Daniel estava lá e teve uma visão. E nessa visão foi como se ele fosse transportado para a cidade de Suzã, que depois seria a capital do Império Medo-Persa, que dominaria todo o mundo. Continuando a visão, o que foi que Daniel viu? Levantei os olhos e vi um carneiro que estava diante do rio. Ele tinha 2 chifres. Os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto que o outro. E o mais alto se levantou por último. Vi o carneiro dar marradas para o oeste, para o norte, para o sul. E nenhum animal podia resistir-lhe. Nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele fazia o que bem queria e se engrandecia. Na visão, então, Daniel começa vendo um carneiro. Esse carneiro, ele tinha uma distinção. Ele tinha um chifre maior do que o outro. Ele tinha um poder muito grande. E esse poder do carneiro era tão grande que ninguém poderia resistir à sua força. E esse carneiro, e eu já estou dando a interpretação da visão, ele simboliza a expansão do Império Medo-Persa em várias direções. Um chifre maior do que o outro aponta para o domínio da Pérsia sobre a Média. Marrada, que é essa palavra tão distinta que aparece aí, é o nome que se dá ao ataque do carneiro. Então, o carneiro, ele ataca por meio de uma marrada. Alguém já levou uma marrada de carneiro aqui? O Júnior levou. Então, se você não levou, ele tem uma marrada forte, viu? Então, esses ataques demonstram o domínio absoluto desse império, que até o surgimento de uma força maior era implacável e imparável.
Então, é importante que você saiba disso. Estando eu observando, na continuação do texto, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar o chão. Esse bode tinha um chifre notável entre os olhos. Então agora o negócio começa a ficar mais estranho ainda. Primeiro apareceu ali o quê? Um carneiro com um chifre meio desequilibrado ali. E agora aparece um bode que tem um chifre entre os seus olhos. E ele vem ali de modo muito notável. Ele vem, o texto descreve, sem tocar o chão. Então, o ocidente aqui, que era o lado de onde o bode vinha, representa no referencial de Daniel o lado da Europa, em oposição ao Oriente, que era onde ficava Israel. O bode simboliza aqui o Império Grego. O chifre notável representa Alexandre o Grande. E a descrição do bode não tocar o chão simboliza a velocidade com que Alexandre o Grande conquistou o mundo. Você está confuso? Se estiver confuso, você está entendendo bem o que está acontecendo aqui. Mas atenção, vá tentando entender os elementos, daqui a pouco a gente junta tudo. Na verdade, vamos juntar tudo agora. Vamos situar você na visão. Essa visão, ela funciona como um zoom em dois dos grandes impérios que o Senhor disse que se levantariam, dois dos grandes, quatro impérios que o Senhor disse que se levantariam posteriormente a partir daquele momento da história. O que será tratado nesse capítulo diz respeito especificamente à relação entre o segundo e o terceiro império. Além disso, esse texto oferece uma amostra do espírito que se manifestará plenamente no quarto e terrível império romano. Então vamos passar aqui para essa imagem para a gente tentar entender. Não dá. Mas se você está com o seu celular aí, você pode ver depois. Cabeça de ouro da estátua que corresponde ao leão alado, certo? Segundo lugar, nós temos os braços aqui de prata, que corresponde ao, na segunda visão, o urso com as 3 costelas. Esse urso aqui é o carneiro, certo? Então, depois nós temos aqui esse dorso, essa cintura, que na visão fala do Império Grego e que é representado na história pelo leopardo, que tinha 4 asas e 4 cabeças, que aqui vai ser o bode peludo, como vai dizer depois o texto. Já o outro animal dos 10 chifres, que é o Império Romano, não vai ser tratado nesse capítulo. Então o que a gente vai ver aqui é uma dinâmica de relação entre o segundo império, que é o Império Persa, e o terceiro império, que é o Império Grego. Então, calma, vá com fé que a gente chega em algum lugar aqui. O texto continua dizendo: ele se dirigiu ao carneiro que tinha 2 chifres, que eu tinha visto diante do rio. Ele correu contra ele com todo o ímpeto do seu poder. Viu o bode chegar perto do carneiro, enfurecido contra ele. Atacou o carneiro, quebrou-lhe os 2 chifres, e o carneiro não teve forças para resistir. O bode o derrubou no chão e o pisou. Não houve quem pudesse livrar o carneiro do seu poder. Então está aí uma imagem do que aconteceu. O bode peludo, ele chega, ataca o carneiro, quebra os chifres do carneiro e o carneiro não pode fazer nada. Se o carneiro é o Império Medo-Persa e o bode é o Império Grego, o que é que está acontecendo aqui? O Império Grego está destruindo o Império Medo-Persa. Então a campanha militar de Alexandre, o Grande, que foi o representante mor do Império Grego, no início ela parecia uma tentativa de suicídio, porque aquele homem queria dominar o mundo. E ela acabou por demonstrar ao mundo o poder da Grécia. Foram vitórias atrás de vitórias, cada uma mais espetacular do que a outra. Isso durou até o ano de 331, quando Alexandre o Grande, que vinha numa campanha militar, ele se deparou com o seu mais notável inimigo até agora, que era Dario III, o rei da Pérsia. E vocês, eu estou colocando, esse é um fato histórico. O que foi que aconteceu nessa batalha? Pela profecia e pela história, Alexandre ganhou. O rei da Pérsia, que era o único obstáculo entre ele e o domínio mundial, foi contornado. Alexandre batalhou contra Dário e o resultado não poderia ser diferente. Alexandre o Grande conquistou o mundo. Então, o que nós estamos vendo aqui é Alexandre, pode passar, com o domínio sobre todo o mundo conhecido. Ele conquistou o mundo.
A quebra dos 2 chifres nessa história simboliza o fim do domínio medo-persa. Ok? Então, eu lembro que às vezes algumas pessoas iam pregar e eu não estava entendendo nada. Aí a pessoa dava uma risada, aí eu pensava assim, será que ele está achando bonito isso que ele está fazendo aí? Pronto, mas esse texto você vai entender, acredite. Continuando a leitura do texto. O bode se engrandeceu sobremaneira, mas quando estava no auge de sua força, o grande chifre foi quebrado, e no lugar dele subiram 4 chifres notáveis para os 4 ventos do céu. Então tá aí essas coisas lindas aconteceu. O bode que tinha um grande chifre, perdeu o chifre e nasceram outros 4. Interpretando, o grande chifre quebrado é Alexandre o Grande, que morreu precocemente aos 33 anos. Após sua morte e a do seu filho pequeno, o império foi dividido entre os seus 4 generais, Cassandro, Licímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então, de um dos chifres, na continuação do texto, saiu um chifre pequeno que cresceu muito para o sul, para o leste e para a terra gloriosa. Então aí vocês vão ver uma imagem muito assustadora aí, que está aí representando o que aconteceu. Ainda bem que vocês não vão nem ver. Tá aí essa parte aqui de cima, ó, que tem Antíocos aqui. Então ele cresceu, Seleucidas, e aqui é um bode, acredite ou não. Depois você pode ver. Então o chifre pequeno é uma referência a Antíoco Epifânio, que viria de uma das divisões do Império Grego, o reino Seleucida. Ele cresceria em poder, especialmente na terra gloriosa que é Israel. Já antecipando, interpretamos Antíoco como um tipo do anticristo, já que ele perseguiu severamente o povo de Deus. Vamos entender primeiro aqui os fatos que aconteceram. Vamos recapitular tudo o que a gente viu até agora. Daniel foi transportado para onde? Para uma cidade que foi posteriormente a capital do Império Persa, chamada Suzã, certo? Suzã. Ali em Suzã ele viu o grande rio e viu ao lado do rio uma cena icônica que o marcou profundamente, que se você ver, você ia sonhar de noite. Qual foi a cena que Alexandre viu? Ele viu primeiramente um carneiro com 2 chifres. O chifre do carneiro tinha um maior do que o outro. E esse carneiro, ele prevalecia contra tudo que aparecia diante dele. De repente, aparece o quê? Um bode peludo, o texto vai dizer depois, quase voando, de tão ligeiro que vem. A impressão que tem é que ele não está tocando nem o chão, de tão rápido que ele vem. Esse bode vem e ele se choca com o carneiro, derruba o carneiro, quebra os chifres do carneiro. Esse bode então se levanta imponente, com o seu chifre que aparece ali entre os olhos, aquele chifre então de repente cai. E da cabeça daquele bode surgem 4 chifres, um para cada direção. E de um desses chifres surge um chifre menor, que ele cresceu, o texto diz, até atingir o exército dos céus, e lançou por terra alguma das estrelas desse exército e as pisou. Sim, ele se engrandeceu até contra o príncipe do exército. Dele tirou o sacrifício diário e o lugar do seu santuário foi derrubado. Tem uma coisa que eu sei que vocês lembram. Chifre representa o quê? O quê? Poder. Quando fala que o carneiro tinha 2 chifres, o que é que está falando? Que ele tinha 2 núcleos de poder. Quando fala que o quê? Eu não vou deixar vocês esquecerem. O quê? Qual é o segundo animal? O bode peludo. Aparece, ele tem só um chifre, apresentando o fato de que ele tem só um núcleo de poder. Depois esse chifre se desfaz e 4 aparecem. E desses 4, um se levanta, um outro chifre, e vai até a Terra Santa, que é Jerusalém. Entendeu? Então, esse indivíduo, que é esse núcleo de poder que atinge o povo de Israel, é alguém que nós entendemos ser, pela história, um indivíduo chamado Antíoco Epifânio. Ele, como um tipo do anticristo, perseguiu severamente o povo de Deus. As estrelas aqui podem ser interpretadas como o povo de Deus, os judeus, ou como os anjos por detrás das nações. De qualquer forma, se tratam de alvos relacionados a Israel.
Antíoco Epifânio atacou Israel e profanou o templo, simbolizando sua arrogância a desafiar Deus. Irmãos, qual era o animal mais asqueroso para o povo judeu? Alguém sabe? Sabe o que foi que ele fez no templo? Sacrificou um porco. Esse bicho não era gente. Em sua soberba, Antíoco desafiou o príncipe do exército, Deus, ao profanar o templo e interrompeu os sacrifícios diários em Jerusalém. Suas ações foram análogas às ações posteriores do anticristo, embora ele mesmo não fosse o anticristo. Ambos, tanto o Antíoco como o anticristo, compartilham do mesmo império, do mesmo espírito, que está embutido nessa sequência de impérios que já foi estabelecida pelo Senhor. E o texto continua dizendo: e lhe foi entregue o exército por causa da transgressão. Ele lançou a verdade por terra, prosperou em tudo o que fez. Está em uma gravura, uma representação do período em que ele atacou. Antíoco, ele teve sucesso por um tempo em sua opressão contra os judeus. Ele lançou a verdade em terra, que é uma referência à Torá. Ele pisoteou a Bíblia. Embora ele tenha prosperado, isso foi permitido como uma forma de julgamento sobre Israel devido às suas transgressões. Então, vamos traduzir tudo o que foi dito até agora para que você entenda bem. Essa visão, ela aponta para a grande vitória do Império Grego sobre o poderoso Império Medo-Persa. Essa vitória, marcada por um avanço feroz e poderoso, culminaria na morte precoce de Alexandre o Grande, o principal responsável por essa conquista. Pastor, como é que a gente sabe disso? Daniel foi alvo de uma revelação que mostrou que depois do Império Babilônico viriam outros 3. Na história a gente viu isso se cumprir, tal qual foi dito aqui. A gente viu que depois do Império Babilônico surgiu um império chamado Medo-Persa, e depois de Persa surgiu o Império Grego. E o Império Grego, ele venceu o Império Medo-Persa numa batalha onde Alexandre derrotou Dario III às margens de um rio. Então, a visão aqui, irmãos, ela é extremamente precisa. Ela não dá margem para nenhum tipo de questionamento, porque a história, ela cumpriu tal qual nós vemos aqui. Após a morte de Alexandre, o império dividido entre 4 grandes poderes, e dentre eles, o império, seria dividido entre 4 grandes poderes. E entre esses poderes se levantaria um governante impiedoso que perseguiria o povo de Deus e interromperia o serviço no templo. Esse mesmo governante profanaria o templo e o deixaria inativo. E é isso que a gente vê por meio de uma personagem histórica que é chamada de Antíoco Epifânio. Esse homem de fato existiu no período ali intertestamentário, naqueles 400 anos de silêncio. Nos propósitos divinos, irmãos, nós devemos considerar que Deus estava mostrando ao povo aqui, com essa visão, que eles seriam disciplinados, mas que essa disciplina, ela estava sob o seu controle. Além disso, o Senhor está aqui intensificando, por meio da comparação, o terror que seria gerado pela figura que viria no futuro, que é o anticristo. Vou traduzir aqui direitinho para vocês como é que esse texto nos serve antes da gente prosseguir. Se esse é assim, imagina o outro. Lembram dessa frase, né? O que está sendo apontado aqui é que existe um espírito incontrolável. Nessa dinâmica de dominação, nesses impérios do mundo, existe um espírito que vai se manifestar. Um espírito que vai se opor, atacar, perseguir e enganar o povo de Deus. Esse espírito, ele tem uma manifestação muito clara, e haverá uma manifestação concreta, futura e definitiva dele no futuro. E o que esse texto está nos dando é um exemplo que nos tira do escuro e nos mostra uma realidade básica. Existe um espírito que é chamado de espírito do anticristo. Esse espírito marca todas as nações, desde o início do mundo, e ele de vez em quando encontra guarita no coração de um governante que vai agir contra o povo de Deus. No caso específico de Daniel, capítulo 8,
todo esse cenário é descrito para apresentar essa figura. Antíoco Epifânio, o homem que perseguiria o povo judeu, o homem que seria o chicote de Deus usado para castigar e disciplinar o povo por conta da sua transgressão. Esse homem, ele não pode ser interpretado apenas olhando para ele mesmo, mas o que é dito sobre ele deve ser visto nessa expectativa de que ele é apenas uma amostra de algo maior, que vai, de fato, intensificar e realizar plenamente todas as obras que ele iniciou, que ele inaugurou no seu trabalho terreno de dominação. O Senhor também estabelece aqui alguns padrões que, embora terríveis, são apenas uma sombra de uma realidade futura. Daniel, então, contempla o templo e a adoração sendo interrompida pelo ministério de um homem terrível que desafia o próprio Deus. Vocês estão entendendo? Está dando para entender alguma coisa? Pronto, vamos entender, porque senão no final, quando a gente chegar às nossas aplicações, vocês não vão conseguir compreender. Diz assim o texto, na continuação. Depois ouvi um santo que falava, e outro santo lhe perguntou, aqui é uma referência a anjo, essa palavra santo. Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, da entrega do santuário e dos exércitos para serem pisados? O que acontece aqui é que naquele cenário de visão, a gente tem que imaginar que Daniel ele não está no mundo material, ele está naquele âmbito espiritual. Um anjo, de fato, ele pergunta ao outro, naquela cena, uma coisa muito oportuna. Ele pergunta até quando isso duraria. A pergunta aqui, ela está diretamente relacionada a qual seria o período de duração da opressão causada por Antíoco Epifânio. E eles dizem o seguinte: ele me respondeu, até 2.300 tardes e manhãs. Depois o santuário será purificado. 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. As 2.300 tardes e manhãs aqui, provavelmente se referem a 2.300 dias, ou seja, cerca de 6 anos e 4 meses. Período que abrange a perseguição de Antíoco Epifânio e a subsequente purificação do templo no período dos Macabeus. Antíoco interrompeu os sacrifícios diários no templo de Jerusalém e profanou o santuário entre 171 a.C. e 165 a.C., apontando para a precisão dessa profecia. Essa interpretação entende que o período completo dos 2.300 dias começou em algum momento antes da abominação do templo e terminou com a purificação do santuário, quando Judas Macabeu restaurou o culto em dezembro de 1165 a.C. Essa restauração aqui, ela é comemorada no festival judaico do Hanukkah, que celebra a purificação do templo. O cumprimento final desses eventos, ele aponta para o fim dos tempos, quando o anticristo, assim como Antíoco, profanará o futuro templo de Jerusalém, mas será derrotado e o culto a Deus será restaurado definitivamente. Então, o que nós estamos vendo aqui é uma profecia que tem como finalidade principal falar de um homem. O que é que esse homem faria? Esse homem, ele assolaria toda a terra de Jerusalém, de modo que ele impediria que o povo adorasse a Deus por um período aproximado de 6 anos. Na continuação do texto, nós vamos ler o seguinte: havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei entendê-la. E eis que se pôs diante de mim alguém com aparência de homem. Quem é esse alguém com aparência de homem aqui? Um soldado. Um soldado aqui. A ideia de homem aqui não é a ideia de figura humana. Tem uma palavra hebraica, que é a palavra Adam, que vai falar dessa figura. E a palavra usada para isso aqui não é essa. A ideia aqui é de homens de guerra. Por exemplo, homens, sentido. A ideia de homens é nesse sentido. Então, chega alguém aqui a Daniel com uma aparência de um soldado. E a gente vai ver no próximo versículo que esse alguém é Gabriel. E Gabriel significa o quê? Gabriel significa o quê, Gabriel? Cadê o Gabriel? O Gabriel não sabe o que significa o nome Gabriel. Diga aí, dona Margarida, o que é que significa Gabriel?
Gabriel é o gêmeo que não é Samuel, significa, né? Não. Gabriel significa soldado de Deus. Então, um homem com aparência de soldado aparece sendo chamado de soldado. Daniel se vê diante de um anjo. O texto continua dizendo: e ouvi uma voz de homem entre as margens do rio, que gritou e disse: Gabriel, explica a visão a este homem. Poderia fazer o mesmo aqui, mas eu não sou cruel, né? Então a voz que comanda Gabriel para explicar a visão provavelmente é a voz de Deus ou a de um anjo superior, se é que isso existe. Então o texto continua dizendo: ele veio para perto de onde eu estava. Quando ele chegou, fiquei apavorado e caí com o rosto em terra. Mas ele me disse: entenda, filho do homem, que a visão se refere ao tempo do fim. Enquanto ele falava comigo, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Mas ele me tocou e me pôs em pé. E ele disse: vou lhe explicar o que há de acontecer no último tempo da ira, porque isso se refere ao tempo determinado do fim. Daniel fica aterrorizado. Irmãos, isso aqui não é para menos não. Ele está vendo um bocado de coisa, numa época que não tinha nem TikTok, não tinha Instagram. Ele nunca tinha assistido um filme da Marvel para preparar os sentidos dele, não. Com um pouco ele começa a ver um bode, quebra chifre, nasce chifre, e ele olha e tem um anjo perto dele. Como é que você não ficaria? Se um anjo aparece para você hoje, talvez você ficaria estremecido, né? Então ele ficou aterrorizado com a visão e a presença de Gabriel, caindo com o rosto em terra. O anjo então pega ele aqui e diz: você não vai não. Essa visão aqui, ela é uma visão relacionada ao tempo do fim. Isso aponta, irmãos, que essa visão, como eu falei, ela está revelando aqui algo que a gente chama de padrão profético. Ela está falando de um fato que aconteceu na história. Mas esse fato é como se fosse uma forma que no futuro teria novamente um preenchimento, só que um preenchimento completo. Por exemplo, a Yagna faz bolos aqui para a igreja. Por sinal, o bolo hoje estava muito gostoso. E ela tem uma forma. E a forma define como o bolo será. Se a forma tiver o formato de um morango, o bolo pode ser de chocolate, ele vai sair com o formato de um morango. Então o que Deus está mostrando aqui é uma forma. Ele está dizendo, ó, está vendo essa perseguição? Está vendo o levantar de um homem? Isso aqui é o que eu preparei para a história. E agora vai chegar alguém que vai preencher isso aqui. Mas entenda que o importante não é somente esse alguém que vai preencher isso aqui, mas é que a forma existe. E logo ela vai ser preenchida com algo maior, muito mais concreto, definitivo, que não vai poder ser questionado. Então isso aponta para um cumprimento futuro, envolvendo a época do fim dos tempos e a vinda do anticristo, bem como eventos históricos próximos, como o de Antíoco Epifânico, prefiguraram a grande tribulação. Então, a profundidade emocional e física que isso gerou em Daniel fez com que ele caísse desmaiado no chão. Ele estava desmaiado de terror. Você já imaginou que a pessoa desmaiar de medo? Foi o que passou aqui com Daniel. Isso é um reflexo da intensidade e do significado da absorção daqueles eventos. Irmãos, é muito fácil a gente olhar para isso agora dizendo: teve um homem chamado Antíoco Epifânio que fez isso. Mas Daniel, ele não tinha uma total compreensão, então ele ficou aterrorizado. Gabriel, então, reafirma que a visão se refere ao último tempo da ira, ou seja, ao período de julgamento de Deus sobre o mundo, que culminaria no fim dos tempos. O período da ira aqui, ele pode ser entendido tanto como uma referência à ira de Deus sobre as nações, quanto à perseguição futura dos santos na tribulação. Então, a ira, ela atinge o seu clímax com a segunda vinda de Cristo, de modo mais próximo. A referência aqui era o período do retorno ao exílio, que seria seguido por uma infidelidade de Israel, que seria castigado com a chegada de Antíoco Epifânio. O texto continua dizendo: o carneiro que você viu com 2 chifres são os reis da Média e da... Agora acabou. Não tem como a gente achar uma outra interpretação para essa visão. Porque o próprio anjo, Gabriel, ele disse o quê? O carneiro é o rei da Média e da Pérsia. E o que é que ele vai nos dizer na continuação? Ele vai dizer: o bode peludo é o rei da Grécia. O grande chifre entre os olhos é o... Quem foi o primeiro rei? Alexandre o Grande. Aqui Gabriel identifica o bode peludo como o Império Grego e o grande chifre como que sendo Alexandre o Grande.
O chifre que foi quebrado, e no lugar do qual surgiram 4 outros, são 4 reinos que se levantaram desse povo, o povo grego, mas não com a força de Alexandre. Então, após a morte de Alexandre, a gente já viu que o Império, foi dividido em 4 generais, que já foram mencionados. Nenhum deles teve a mesma força de Alexandre. No final do reinado deles, quando os prevaricadores tiverem atingido o auge, surgirá um rei de feroz catadura e que será mestre em intrigas. Então esse verso ele se refere ao surgimento de Antíoco Epifânio, que governou uma das divisões do Império Seleucida. Antíoco é descrito como um governante cruel e mestre em intrigas. Ele chegou ao poder traindo os irmãos dele, é isso que a história nos diz. Um ponto de destaque aqui importante é que isso aqui se dá em resposta a quando os prevaricadores tiverem atingido o auge. Então, o que está sendo descrito aqui é meio que um processo de enchimento. Então, o pecado de Israel, quando voltar do exílio, ele vai ter níveis. Ele vai chegar aqui e vai chegar a um ponto que a tolerância de Deus vai ser substituída pelo juízo. E quando esse ponto chegar, Deus vai enviar o seu chicote, que é Antíoco Epifânio, a gente sabe disso hoje, para castigar Israel. Ele se fortalecerá, mas não pelo seu próprio poder. Causará destruições terríveis. Será bem sucedido em tudo o que fizer. Destruirá os poderosos e o povo santo. Irmãos, não tem como a gente olhar para isso aqui e não ver a forma de Deus, dizendo, isso aconteceu com Antíoco, mas acontecerá novamente no futuro. Quando um homem se levantará para perseguir o povo santo e para destruir todos aqueles que estão a serviço do Senhor. Antíoco recebeu poder sobrenatural, mas não por seus próprios méritos. Ele foi usado por Satanás para perseguir o povo de Deus. Antíoco prefigurou a perseguição e destruição que o verdadeiro anticristo trará durante a grande tribulação. Irmão, se esse foi ruim, imagine o outro. Esse verso também aponta para o sucesso temporário do anticristo, no fim dos tempos, antes da sua derrota final. Por meio da astúcia, fará prosperar o engano em sua mão. No seu coração se engrandecerá e inesperadamente destruirá muitos. Se levantará contra o príncipe dos príncipes, mas será destruído sem esforço de mãos humanas. Antíoco Epifânio, assim como o futuro anticristo, foi, na verdade, um enganador, destruindo muitos de uma maneira inesperada. O príncipe dos príncipes aqui é uma referência ao Messias, a Deus ou ao próprio Jesus Cristo. E a frase será destruído sem o esforço de mãos, indica que Antíoco foi derrotado por meios sobrenaturais, assim como o anticristo será destruído por Cristo em sua segunda vinda. E como foi a morte de Antíoco quando a gente olha para a história? Historicamente, o fim de Antíoco foi dramático. Depois de ser derrotado nas campanhas militares, na revolta judaica liderada pelos Macabeus, ele foi acometido de uma doença misteriosa. De acordo com relatos de fontes antigas, como do historiador Flávio Joséfo e do próprio livro dos Macabeus, Antíoco sofreu de uma doença excruciante, que fez com que o seu corpo apodrecesse e fosse tomado por vermes. Ele morreu em 164 a.C., de forma humilhante e sem a glória que muitos viram como um julgamento por seus atos. Então esse texto descreve 2 nuances do ministério de Antíoco, que também vai ser o ministério do anticristo: engano e perseguição. Certo? A visão das tardes e das manhãs de que se falou é verdadeira. Quanto a você, guarde essa visão em segredo, porque se refere a dias muito distantes. Gabriel então confirma que a visão é verdadeira e pede para Daniel selá-la, pois ela se refere a eventos futuros. Essa instrução, ela reflete o caráter a curto e longo prazo da visão. Essa visão é uma visão que não seria logo descartada, mas que teria uma representatividade e uma funcionalidade futura. Por fim, o texto termina dizendo: eu, Daniel, desfalei e estive enfermo por alguns dias. Depois me levantei e tratei dos negócios do rei. Estava espantado por causa da visão e não havia quem a entendesse.
A visão foi tão intensa que Daniel ficou doente por vários dias. Essa reação reflete a natureza avassaladora das revelações que ele recebeu. O fato de ninguém entender completamente a visão na época faz com que o seu cumprimento futuro seja ainda mais claro e que os aspectos a serem cumpridos nos últimos tempos sejam muito relevantes para nós. Ok? Então, vamos resumir tudo que a gente viu essa noite. Na ocasião, irmãos, o Senhor revelou a Daniel o próximo passo no seu plano. A Babilônia, que ainda estava no poder, foi considerada já superada. E desde o início, vemos o Império Medo-Persa, representado pela cidade de Suzã, sendo estabelecido como um novo império dominante. No entanto, esse domínio durou pouco tempo, pois logo e de maneira veloz, o Império Grego, liderado por Alexandre o Grande, se levantaria. Embora esse império tenha alcançado grande glória, com a morte precoce de Alexandre, ele se enfraqueceu e foi dividido em 4 poderes. De um desses poderes surgiria um homem que enganaria e perseguiria o povo judeu. Esse homem, identificado historicamente como Antíoco Epifânio, profanaria o templo e interromperia a adoração por quase 7 anos, até ser derrotado e aniquilado por um poder sobrenatural. Toda a linguagem do texto, irmãos, ela parece apontar para alguém além de Antíoco. E suas atitudes são análogas às que nós vemos sendo executadas futuramente pelo indivíduo denominado anticristo. Isso nos faz entender que o texto trata-se de uma profecia com duplo cumprimento, apontando tanto para Antíoco Epifânio quanto para um líder futuro, identificado como o pequeno chifre do 4º império, que nós denominamos atualmente de o anticristo. Essa mensagem deveria servir de alerta para o povo judeu, bem como trazer alívio, para que, mesmo em meio ao sofrimento, eles repousassem na certeza de que a aflição passaria e a glória do Senhor seria reestabelecida. Para a igreja, esse texto nos mostra a precisão do plano de Deus, seu controle sobre o sofrimento e a certeza de que o juízo virá sobre os maus. Entenderam? Do que se trata esse capítulo? Difícil, né? É difícil. Comida que não dá para comer de colher, não. Tem que ser com garfo e faca, tirando as espinhas, para ver se você consegue aproveitar. Baseado, então, nesse ensinamento do texto, eu gostaria de trazer algumas aplicações para os irmãos, mediante tudo o que vimos. E a primeira dessas aplicações é a seguinte: nós devemos considerar os movimentos dos poderes satânicos contra o povo de Deus. O mundo não é um campo florido onde tudo está em paz. Estamos em guerra e o inimigo que um dia nos atacará com mais força já está nos atacando. O que esse texto está nos ensinando é isso. Você não pode entender esse texto aqui como uma coisa que se referiu ao ano 165 a.C. Esse texto aqui, irmãos, ele está falando do momento em que você abre o seu Instagram. Esse texto aqui, ele está falando do momento em que você liga sua televisão e coloca a Netflix para assistir um filme. Esse texto aqui, ele está falando sobre o candidato que você vai votar na próxima eleição. Esse texto aqui, ele está dialogando intimamente com as músicas que você escuta. Porque o que esse texto nos revela é que existe um espírito que já se manifestou, que se manifestará e que se manifesta de uma clara oposição, perseguição e engano ao povo de Deus. Nós temos que entender, e isso é ratificado no Novo Testamento, que o espírito do anticristo já está atuando. Irmãos, todos os governos sofrem a influência desse espírito. Todas as mídias, a cultura, a disposição da sociedade sofre influência desse governo. E esse governo tem essas 2 máximas: o engano e a perseguição. Por que é que você acha que de vez em quando aparece uma lei que proíbe as pessoas de pregar a Bíblia? Que proíbe a gente de afirmar algum versículo da Bíblia? Por que é que não é comum aparecerem leis que dialogam positivamente com a nossa fé, mas é muito comum, quase toda semana a gente se depara com uma PEC que, se não for alvo de uma grande indignação popular e for aprovada, vai prejudicar muito a igreja. Por que isso acontece?
Porque existe o espírito do anticristo. Só que tem gente que está bobinho. Tem gente que está passeando no mundo e diz assim: oi, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Estão no mundo como se o mundo fosse um parque de diversões. Estão no mundo como se o mundo fosse um ambiente onde a sociedade ela está em parceria, querendo ver o nosso bem. Nós devemos entender que se nós confessamos o nome de Cristo, existe um poder que governa esse mundo que está nos perseguindo. Saiba disso você ou não, você é alvo de perseguição. Compreenda você ou não, você tem um alvo nas costas a partir do momento que você escolheu seguir Jesus. Alguns desses ataques são sutis, são ataques quase que imperceptíveis. Outros ataques, se você não vê, você tem que fechar os olhos. E às vezes, fechando os olhos, você ainda é atingido por eles. Então, irmãos, o que esse texto está nos ensinando é que existe uma forma, desde que o mundo foi mundo, desde a época de Nimrod até a época do fim dos tempos, esse espírito aqui está dominando. Esse espírito ele é exemplificado pelo espírito de Antíoco Epifânio. Ele também será ratificado na época do anticristo. Mas a gente, ao longo da história, vê esse espírito se multiplicando, se proliferando. A gente vê esse espírito nos atingindo. E se você não tem uma experiência pessoal, onde você pode atestar que foi atacado pelo anticristo e por esse espírito que sufoca o povo de Deus, isso talvez signifique que você está vivendo como um dos serviçais dos impérios desse mundo. O que esse texto nos revela, irmãos, é que nós não estamos em um ambiente aberto e neutro. Nós estamos num campo de batalha. Então, cada ação sua tem que ser planejada. Porque cada ação sua, ou é um movimento em conformidade com o reino e o avanço do reino de Deus, ou é um movimento que se assemelha e amolda ao espírito do anticristo. As roupas que você veste dialogam com essa verdade. Os pensamentos que você conserva na sua cabeça dialogam com essa verdade. O seu posicionamento dentro do espectro político dialoga com essa verdade. A sua disposição de coração para aprender a palavra de Deus dialoga com essa verdade. Você tem que entender isso, irmãos. Existe um império real. Ele tem permeado cada uma das entranhas desse mundo. E esse império, ele está te convocando e te enviando para missões diariamente. E se você não pôr um basta, você vai enganado em direção a uma multidão, carregando uma bomba na sua mochila, por pura ignorância, sem saber o que está fazendo. Então essa é a primeira verdade. Nós devemos considerar os movimentos dos poderes satânicos contra o povo de Deus. Esse mundo, ele é um campo de batalha e você já está sendo atacado. Em segundo lugar, se estamos em Cristo, o nosso coração deve estar preenchido com a certeza de que todo sofrimento terá um fim, mesmo aquele que é resultado de nossas próprias transgressões. A gente tem que entender que o povo de Deus no mundo, ele vai sofrer. O povo de Deus, ele não recebeu do Senhor a promessa de ter uma vida blindada de sofrimento. Mas o povo de Deus recebeu do Senhor uma certeza. No mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, por mais que imperadores se levantem, por mais que as nossas falhas nos levem a um ambiente onde a gente está tensionado, onde a gente está sofrendo, onde a gente está desesperado, a gente pode ter uma esperança além das circunstâncias. Talvez hoje tenha alguém aqui nessa situação. Alguém que chegou nesse lugar com as finanças comprometidas por sua própria irresponsabilidade. Alguém que está sofrendo por ver o seu casamento diluído em tantas confusões, intrigas, brigas. Você não vê esperança para prosseguir. Talvez tenha alguém que chegou aqui essa noite com a vida confusa. Você já tomou tantas decisões erradas que você não passa mais segurança nem para você mesmo. E o que esse texto ele tem para nos dizer é o seguinte: o povo de Deus peca, o povo de Deus é punido, o povo de Deus falha, mas o povo de Deus pode ver além da circunstância e ter uma esperança de uma vitória posterior, que é a vitória de Cristo. Então, mesmo quando eu errei e eu estou sendo castigado, eu posso olhar com esperança, porque além daquele chifre terrível que se levanta para castigar o povo santo, além de Antíoco Epifânio, além do anticristo, existe um lugar de paz, existe um lugar onde o meu coração repousará.
É por isso que eu posso viver confiante, não apegado aos meus erros, mas entendendo que existe esperança de transformação real, apesar dos meus erros. Continuando, nós devemos confiar no domínio absoluto de Deus, mesmo quando tudo parece perdido. Irmãos, é muito fácil a gente descrever essa situação de uma perspectiva histórica. A gente dizer, invadiram o templo, sacrificaram um porco, mataram o povo. São palavras que ecoam e que logo se dissipam. Mas imagine aqui, no próximo domingo, na hora da conferência, um atirador invadir nossa igreja, pegar um dos nossos irmãos mais amados e matar diante de todos nós, sem que nós tenhamos o que fazer e sem que possamos nos defender. Mesmo nessa hora, a gente tem que entender que quando tudo parece perdido, Deus ainda domina. Em penúltimo lugar, nós não devemos ceder à tentação de nos alinharmos ao lado do inimigo, pois embora possa parecer, que ele está vencendo, sua derrota é certa. Muitas vezes na vida nós vamos ter essa inclinação. Muitas vezes na vida você vai se deparar com essa situação. Se Antíoco Epifânio está matando o povo de Deus, se você não pode com ele, junte-se a ele. É isso que o mundo diz. Então, você está tentando ser fiel. Eu conversei recentemente com um irmão lá do Preá, que ele é empresário, empreiteiro. Aí ele disse que recebeu uma multa agora do governo porque não fez uma assinatura de 216 mil. Aí, Mateus, a vontade que dá é da gente ser corrupto igual aos outros. E, de fato, você talvez já tenha sentido essa disposição. Rapaz, eu tenho que obedecer o meu marido. Ele não presta. Tanta mulher que vive aí feliz. Por que é que eu não posso ganhar o meu dinheiro? Por que é que eu não posso fazer as minhas coisas? Por que é que eu não posso ter a minha opinião? Por que é que eu preciso de uma igreja? Por que é que eu não posso viver como as outras pessoas? Porque parece que eles são felizes. Parece que eles estão num estado de plenitude que eu não posso alcançar. Por que é que eu tenho que ser fiel à minha mulher? Os meus amigos todos chegam falando para mim das suas noites, das suas festas. Por que é que eu tenho que ficar em casa, parado, sem nenhum tipo de prazer? E ainda vim aqui no domingo à noite, eu vi o pastor falar uma hora sobre bode, carneiro com chifre, que eu não entendo nada. Quase caio aqui agora. Por quê? A resposta é simples. É porque ir para o outro lado não é uma opção. Porque o outro lado já está derrotado. Entenda, toda vez que você cogita a possibilidade de cruzar a linha divisória e agir e cooperar com o plano do inimigo, você está tomando a decisão mais burra da sua vida. Retroceder para nós não é somente algo que a gente não faz porque é moralmente errado. A gente não faz porque é burrice. É burrice eu escolher o lado que perdeu. É burrice eu ir para o lado que eu sei que vai ter uma derrota. É burrice eu ir para a terra onde o sorriso dura instantes e deixar a terra onde a felicidade é eterna. É burrice eu ir para o lugar onde eu sei que a felicidade é passageira e abandonar a terra onde a felicidade é eterna. É por isso que nós nunca podemos ceder à tentação de dizer: Antíoco Epifânio é o meu Senhor. Eu cedo aos padrões do mundo. Eu vou seguir o que vocês estão dizendo porque eu não aguento mais. Porque fazer isso é agir contra a lógica. Porque por mais que em um momento da história específica, durante 6 anos, durante 7 anos, durante 10 anos, durante a maioria do percurso da nossa vida, o mal esteja vencendo, o mal será derrotado no final. E na era onde o tempo acaba, a gente se defronta com a realidade que de fato importa. Por fim, em último lugar, o nosso foco deve estar naquele que é o fim da história, Cristo. E não devemos nos impressionar ou nos amedrontar com os eventos ao longo do caminho. Nós aguardamos a volta de Cristo e não o anticristo. Irmãos, esse é um ponto que eu gostaria de destacar aqui para a gente finalizar. Muita gente usa desse assunto que eu estou abordando aqui para fazer um meio de vida. Porque isso chama a atenção das pessoas, isso aguça a curiosidade. Então tem muita gente que faz desses assuntos sobre o fim do mundo o seu ganha-pão. Começa a dizer, rapaz, esse chifre que vem aqui do Oriente, se você olhar bem, você vê ali o movimento da OTAN, aquele urso, você sabia que a União Soviética ela era representada por um urso? Você vê que na Rússia existia um movimento dos czares, que é César, e que vem o Império Romano, e aí?
Aí passa o tempo todo enchendo a cabeça da igreja de lorota. Coisas que a gente não tem como ter certeza, que são hipóteses e que até agora todas se provaram erradas porque o anticristo não apareceu. Nós não estamos esperando o anticristo, não. Nós estamos esperando o nosso Salvador. Isso significa que a gente desconsidera a existência do anticristo? Não, porque o espírito dele atua hoje. Mas isso significa que a gente está esperando alguém que vencerá o anticristo. Eu não quero que você saia daqui com medo do que vai agir como o Antíoco Epifânio. Eu quero que você lembre da vitória não feita, não realizada, não executada por mãos humanas, porque essa vitória é a vitória de Jesus. Então, irmãos, vamos repousar nossa esperança no nosso Cristo e vamos, de fato, com o nosso coração e com o nosso entendimento, aguardar o retorno dele, porque problemas virão, mas quando ele chegar, tudo se resolverá e a nossa vida, enfim, vai alcançar o estágio que nós tanto sonhamos. O Senhor Jesus é a resposta definitiva para todos os anseios do coração. E Ele é a solução exata e final para todos os problemas da vida, mesmo aqueles tão sérios como o que a gente vê aqui em Daniel capítulo 8. Então, concluímos aqui. E a frase inicial continua valendo. Se o anticristo é poderoso, imagine o outro que vem após ele. Imagine o outro. Repouse então, descanse na confiança no seu Senhor, que há de vencer o mal e trazer a paz ao mundo. Amém? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado por teu amor. Pai, te agradecemos por textos como esse, que mesmo complexos, trazem para nós uma esperança que tem um sabor diferente. Uma esperança que é repleta de brilho. Porque nos faz, por meio desse trabalho, chegar até Ti novamente. É interessante como montanhas se levantam, veredas se apresentam diante de nós, caminhos tortuosos aparecem, mas no fim das contas lá está o Senhor, pronto para nos salvar. Tu és o nosso Rei, Tu és aquele que esperamos, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pelos alertas que Tu tem nos dado. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor tem nos feito filhos informados, preparados para viver nesse mundo mal. E te agradeço ainda mais, porque mesmo diante do mal que o Senhor não esconde, o Senhor revela a esperança que há de marcar o coração do teu povo até a tua vinda. Abençoe o teu povo, é isso que te rogamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.